Salve Maria, pessoal, sou segundo católico, estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa busca, nessa jornada, em busca dos tesouros da fé católica. E graças aos nossos apoiadores é que o Ecclesiancast pode chegar até você. Então, nós queremos partilhar com muita alegria quem está aqui nos apoiando. Em primeiro lugar, os mapas catequéticos. Os mapas catequéticos católicos é um material extremamente rico sobre a doutrina da Santa Igreja Católica e sobre as Sagradas Escrituras, contando a cronologia bíblica do Antigo e Novo Testamento e também a defesa dos principais dogmas marianos. Se você quer aprender mais sobre a fé católica, sobre as Sagradas Escrituras, adquira já os mapas catequéticos católicos. Explorando conosco está a Voajar. Então você que quer explorar o mundo com fé, procure aí a Voajar, porque ela tem todas as soluções para você de aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, sua viagem de fim de ano com a família, sua viagem de peregrinação. E aí o melhor é que se você entrar em contato com a Voajar, dizendo que veio através do nosso perfil, das nossas redes sociais do Ecclesiancast, você tem de 5% até 60% de desconto. É o melhor preço e com desconto desse, as condições são imperdíveis, então entre em contato agora, já mesmo, com a Voajar. É o melhor preço e a melhor qualidade do Brasil. E também para vestir-se bem nessas viagens com a Voajar, tem também a Saint. Você catequiza, evangeliza só nas suas vestimentas. Eu vou pegar aqui uma camisa que foi sucesso de vendas na Saint também. Um moletom maravilhoso. Esse aqui, ó. E olha a frente desse moletom. Um dos sucessos de venda da Saint. E em breve estaremos lançando 3 camisas exclusivas com a Saint. Uma de São Padre Pio, uma de Santa Teresinha e uma da Santíssima Virgem Maria. Falando da nossa mãezinha Santíssima Virgem Maria, é com muita alegria que a gente anuncia hoje como nova parceira daqui do Ecclesiancast as lojas Mãe do Amor. A Mãe do Amor tem artigos religiosos, são produtos que conduzem ao céu. Você tem na Mãe do Amor imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais. Ela é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Enfim, você encontra tudo para viver bem a sua fé. E o bom é que quando você adquire um produto nas lojas Mãe do Amor, parte do que você adquire é revertido para obras de caridade, né? É uma grande bênção. Você evangeliza, recebe a graça e ainda ajuda o próximo. E me permita aqui dizer ao meu amigo Segundo que você está hoje mais abençoado com essa imagem belíssima de Nossa Senhora das Graças, que está ali lhe abençoando atrás, cedida, né, para decorar aqui o nosso podcast pelas lojas Mãe do Amor. E para não perder a oportunidade, temos um presente aqui para nossa convidada, já apresentando a Rebeca Taide aqui. Tem um presente exclusivo da Mãe do Amor para a Rebeca aqui. Eu vou pedir ao nosso Lombardi aqui que traga o presente para a Rebeca aqui, o nosso Guga. Olha que imagem maravilhosa. Olha só, pessoal. Maravilhosa, muito obrigada, muito obrigada. Deixa ela aqui para acompanhar a gente ou então pode deixar ela aí, Rebeca. Para abençoar a gente o programa inteiro. Então, já que Nossa Senhora passou na frente, sempre passa, mãezinha, né, da apresentação, permita agora fazer a apresentação, né, de Rebeca, psicóloga, doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, psicoterapeuta, professora, autora do livro Pronto para o Céu e outro livro, O Mínimo sobre o Luto. Tem ministrado diversos cursos na internet, contando com mais de 3 mil alunos em seus cursos sobre temperamentos, personalidade, além de ter uma comunidade só para mulheres, voltada para o crescimento humano. Rebeca Taide é casada com Ronaldo Filho, mãe de 8 crianças, sendo 4 no céu. Rebeca, seja muito bem-vinda ao Ecclesiancast. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Segundo, Juninho. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Maravilha. Rebeca, você tem um apostolado incrível na internet. Eu conheci um pouco e o pouco que eu conheci já me emocionei bastante. Eu queria que você contasse para as pessoas de casa que não conhecem ainda a sua vida, tudo que você passou, apresente-se para as pessoas aqui. Eu já tinha começado um trabalho na internet, na área da psicologia, lá por volta de 2019. Então, eu já vinha conversando sobre temperamentos, falando sobre amadurecimento. E aí, nesse processo, minha vida pessoal, ela chegou uma demanda para mim que fez com que tudo fosse mudando, né? Porque Deus vai agindo muito assim na nossa vida, né? Então, quem acompanha meu Instagram vai vendo uma mudança que é a mudança que acontece, né, na minha vida pessoal. Então, em 2020, eu já estava com um bebezinho pequeno,
Lucas. Ele tinha 3 meses, assim, muito pequenininho, e eu descobri que eu estava grávida novamente. Né? Inicialmente foi aquele susto, aquele baque, né? Como é que eu vou cuidar de 2 bebês? Mas, nessa altura da nossa vida, né, a gente já estava vivendo uma abertura à vida, a gente já tinha perdido 2 bebezinhos na barriga, então a forma como a gente enxergava a vida já estava bem diferente. E aí, passado aquele minuto de choque, a gente já se alegrava com aquela vida. Né? Então, nós passamos a já imaginar ali aquela família com 3 crianças, tinha a minha mais velha, Luquinhas, bebezinho pequeno, e agora uma nova gravidez. E aí as coisas vão se desenvolvendo normalmente, então por volta ali das 17 semanas, mais ou menos, acontece um fato que marca essa história. Primeiro eu vou em um contato com uma doula, que ia me acompanhar naquele parto, era uma doula católica, consagrada de uma comunidade aqui em João Pessoa. No primeiro encontro da gente, ela pede para rezar por mim. Claro, né, tal. E ela começa a rezar, e assim que ela começa a rezar, ela começa a chorar. E ela diz que quando ela rezava, vinha muito a história de Santo Antão. E ela lembrava dos diálogos que ele tinha travado com Jesus. Né? Onde é que o Senhor estava? Né? Santo Antão que travava inúmeras batalhas espirituais contra o demônio. E até alguns casos até físicas mesmo, né? Exatamente. Né? E numa dessas vezes ele pergunta a Jesus onde é que Jesus estava enquanto isso estava acontecendo. E Jesus olha para ele e diz, eu estava aqui o tempo todo, eu só queria te ver lutar. E ela me fala isso, eu acolho, não entendo. Eu não entendo, né? Como porque Nossa Senhora então, mesmo, guarda no coração, exatamente, né? Porque... exatamente. Eu guardo no coração, mas eu não entendo o que é que aquilo quer dizer. Mas Deus, ele é incrível, porque ele só estava me preparando para o que ia acontecer no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu tinha um exame comum, era um exame de confirmação de sexo, que eu até já sabia que era um menininho. E nesse exame eu notei que a médica estava demorando demais. Então, assim... E como a gente já tem na nossa família uma questão com o coração. Meu marido, em 2018, ele tinha passado por um problema muito grave de saúde, quase morreu, ficou na UTI, teve que fazer cirurgia de coração. Então, quando eu vi que ela estava se demorando no coração, então isso já me fez associar, assim, na hora eu pensei, ele tem a mesma coisa do meu esposo. Uhum. Né? E aí, quando ela estava lá muito concentrada, né? E aí meu esposo já pegou assim na minha cabeça, porque ele notou também, tipo assim, se prepara que vai vir uma bomba, né? Uhum. E aí eu disse, doutora, o bebê tem alguma coisa no coração? Porque meu esposo tem um problema no coração. Eu adiantei, né? Aí ela, o que é que ele tem? Aí pediu para eu contar, eu contei brevemente ali o que ela tinha. E ela disse, olha, eu preciso chamar uma outra profissional aqui agora, porque senão eu não vou conseguir dormir. Eu preciso chamar alguém para ver esse exame também. Então, a gente já entendeu que era sério. E aí ela chamou, era uma clínica, então ela chamou uma outra profissional, a profissional veio. Assim, foi um exame muito demorado e a gente já estava muito tenso, né, sem saber o que ia vir. E aí, quando terminou, ela disse, olha, de fato ele tem um problema de coração, mas não é como do seu esposo, é bem pior. Então, o coração dele está desenvolvendo, naquele momento ainda estava desenvolvendo, mas estava encaminhando para um quadro, que era um quadro considerado o quadro mais grave a nível de cardiopatia. Chama Síndrome da Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo, ou também conhecido como Síndrome do Meio Coração, porque metade do coração do bebê não desenvolve. Isso, em muitos manuais de medicina, é considerado incompatível com a vida, mas hoje já existe um caminho, só que é um caminho muito difícil, né, que passa por uma série de cirurgias, numa tentativa meio que de reconstruir o coração. É uma tentativa de mudar a arquitetura do coração, porque o ventrículo esquerdo não funciona. Né? Então, assim, ela começa a explicar para a gente e ela diz, olha, e aí, né? E a gente disse, não, a gente vai... O que é que a gente pode fazer? Qual o caminho que a gente tem aqui? Nossa Senhora, como se fará isso? Exatamente, né? Como se fará isso? Porque a gente não está conseguindo entender. E aí ela disse assim, olha, a única chance é se vocês forem para São Paulo, porque lá... E aí, olha só como Deus age.
essa médica, eu não a conhecia e eu pedi... É aquele dia assim que você vai, não, aqui tiver livre, mais perto eu quero. E foi ela. E ela é uma médica que estava trabalhando com a equipe de hipoplasia do ventrículo esquerdo em São Paulo. Ela estava fazendo especialização então ela conseguiu lá. já no exame identificar o que era. Exato. Identificou muito cedo, porque essa doença geralmente identifica mais tarde e identifica não através de um ultrassom comum, mas através de um ecocardiograma. E ela identificou numa ultrassom comum com 17 semanas, justamente porque ela vinha estudando isso com a equipe principal, uma das equipes principais no Brasil. Então, na mesma hora, ela pediu meu WhatsApp, disse, olha, hoje mesmo eu já vou entrar em contato com o pessoal lá, porque vocês precisam ir para lá próxima semana. Porque para que ele consiga nascer, você vai ter que fazer uma cirurgia de coração com ele na barriga. Meu Deus. Naquela hora eu fiquei assim, muito impressionada, porque eu não sabia nem que existia isso, né, dessa natureza, né? Um cateterismo intrauterino. Então, imagine um coraçãozinho de um bebê de 17 semanas. É muito pequeno. Eles teriam que abrir uma artéria dentro da barriga, né? Então, é uma coisa muito surreal. É muito milimétrico, assim. E a gente sabia, né? Ela explicou ali brevemente quais seriam os riscos, né? E aí saímos dali com a cabeça pipocando, né? E na hora, só me lembrava o quê? A frase do dia anterior, né? Eu estou aqui o tempo todo, eu só quero te ver lutar. Então, eu tinha certeza que Deus tinha mandado essa mensagem, que Ele queria me ver lutar. E assim a gente foi. Então, a partir dali, nossa vida mudou assim, completamente. Na semana seguinte, a gente já estava em São Paulo, já passamos pela primeira equipe. Eu lembro que nessa primeira vez, a gente foi para esse... É um centro de imagem que passa vários alunos para fazer como se fosse uma pós-graduação. Eu entrei para a sala, entrou um médico comigo, eles são médicos, mas estão fazendo... Né, ele entrou comigo e quando ele viu, ele ficou muito impressionado. Eu sei que chegou uma hora que tinha mais de 20 médicos em minha volta, vendo meus exames que eu tinha levado de João Pessoa e reavaliando tudo. E a conclusão que eles chegaram foi, ela precisa passar ainda essa semana por doutora Simone, que é a principal médica, digamos, nessa área lá. A médica estava de férias, né? E aí eles ligaram para ela, explicaram o caso e ela conseguiu me atender. Quando ela atendeu, e aí ela, assim, foi maravilhosa, ela explicou absolutamente tudo mesmo, o que era a doença, quais eram os caminhos que tinham. Mas ela disse assim, olha, tá muito cedo, não dá para fazer nada agora, né? Mas tá muito avançado. Então, volta para casa, basicamente. Volta para casa e reza. Ela não disse isso, mas basicamente foi isso. Engraçado, porque você está muito cedo para fazer a intervenção, acho que pelo tamanho do bebê, que seja, isso. mas já estava avançado o estágio da doença. Exato. Então, ela disse, volta para casa e se você chegar em tantas semanas, você me procura novamente. Ela disse assim, se você chegar em tantas semanas. Exato. Né? E aí, a gente volta... Aí começa a rezar muito, que era o que a gente tinha em mãos. Voltaram para João Pessoa? Para João Pessoa. A gente passou mais ou menos uma semana lá de vários exames, voltou para João Pessoa. E aí, aqui era somente, assim, todo mundo rezando. Todo mundo que eu conhecia, né? Naquele momento eu fiz uma postagem, acho que depois de um tempinho, assim, no Instagram, porque a forma que eu tenho muito de processar as coisas é escrevendo. Então, eu fiz alguma reflexão. E dali as pessoas começaram a rezar por ele, enfim. E eu sei que a gente chegou nessa semana e eu voltei lá. E quando eu cheguei, ela disse assim, eu achei que você não voltava, mas agora que vocês chegaram aqui, eu acho que ele vai até o fim. Então ali a gente já ficou bem emocionado. O milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer. Né? E assim, foram muitos. Eu lembro que nesse momento... Eu cheguei a falar com uma amiga minha, que também é uma coisa que me marca muito nessa história, é uma das minhas melhores amigas, e a vida toda ela se disse ateia. A gente fez graduação, mestrado, doutorado. No doutorado ela foi estudar na Inglaterra, ela é professora hoje na Inglaterra, mas a gente segue tendo uma amizade muito bonita. E mesmo não acreditando em Deus, ela é uma das pessoas que sempre me incentivou. Então, assim, em alguns momentos no mestrado, principalmente, eu me distanciei um pouco da igreja e caí muito.
fiquei mal, assim. Acho que foi a minha pior fase na vida, assim, em termos de... Assim, acho que eu beirei a depressão, foi ali. Até mais do que na morte de Mateuzinho. E aí, nesse momento, ela olha para mim e diz, volta para a igreja. Tu precisa. Então, você vê, alguém que não vivia aquilo, mas que ela me amava tanto que ela sabia que era bom para mim. Interessante como Deus fala, né? Quando a gente está aberto a escutar a voz de Deus, Deus fala com a gente através de quem Ele quiser. Exato. Porque você escutou a voz da doula, Exato. consagrada em uma comunidade, que te preparou para um combate, né? E escutou a voz de uma amiga ateia que disse, volta para a igreja, né? Exato. E aí, quando eu descubro a doença de Mateus, eu mando mensagem para ela. E ela diz assim, a partir de hoje, eu vou rezar por ele todos os dias. Ou seja, alguém que não acredita, mas que diz assim, eu vou rezar por ele todos os dias. E pronto, e seguiu, né? Eu não ficava pensando nisso. Ela estava lá rezando e eu estava lá seguindo com todo o resto, né? Então, quando a gente volta lá nessa segunda vez, a doutora fala o seguinte, olha, tenho notícias boas e notícias ruins. A boa é que ele chegou até aqui, como eu falei, e acho que ele vai até o fim. Mas a ruim é que ele está fazendo um quadro de acúmulo de líquido nos órgãos. E se isso se agravar, vai ser muito ruim. Mas ela disse, a gente não tem nada o que fazer. Ela disse, tem uma medicaçãozinha aqui, experimental. Deu certo com algumas pessoas, ninguém sabe se foi isso no mundo. Algumas pessoas testaram e deu certo, mas ninguém sabe. Se você quiser, você pode tomar. Fiquei tomando. Eu tomava, inclusive, com água benta. Toda vez eu levava minha garrafinha de água benta, o padre abençoava, né, e ficava ali em casa. Pronto, e assim fomos. A gente sabia que... não, sim, aí teve um dia, na terceira vez que a gente foi lá, a gente foi para fazer essa cirurgia. E para a gente fazer a cirurgia, a gente fez todo um preparo. Por exemplo, um dos cursos que eu tenho hoje, eu lancei nessa ocasião, por Mateus, porque era uma cirurgia que o plano não cobria, era muito gasto, enfim. Então, a gente... Tá, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que trabalhar, porque vai ter que juntar o dinheiro, e tem que rezar. Então, eram as duas coisas que a gente estava fazendo naquele momento. A gente virava madrugadas para gravar o curso, para lançar, para a gente conseguir fazer a cirurgia e se sustentar em São Paulo, porque eu não ia poder estar atendendo, né? Então, assim, depois que começasse, que eu já sabia como ia ser a pegada. Já tinha conversado com algumas pessoas. Então, meio que já estava ciente do que me esperava lá. Então, assim, a gente fez. Trabalhou bastante, conseguiu ir, graças a Deus. E na terceira, antes de a gente ir de vez, a gente chegou para fazer essa cirurgia. Quando chegou lá, a médica avaliou e ela fez, Rebeca, infelizmente, não vai dar certo fazer a cirurgia. Não, doutora, por quê? Ela disse, olha, a hipoplasia de Mateus é diferente. Geralmente, a hipoplasia ela é uma consequência de alguma coisa. A dele parece que não é assim. E está tão avançada que eu acho que você fazer a cirurgia vai ser mais risco do que outra coisa. Então, não vale a pena fazer. E a cruz foi ficando mais pesada. E a cruz foi ficando... pesada. Cada vez era assim, era uma notícia que a gente... Meu Deus, o que é que a gente faz aqui? E eu lembro que nesse dia a gente saiu muito desnorteado, porque a gente estava colocando muita fé na cirurgia. Já era a segunda ida, já. Né? Era a terceira ida. Então, a gente saiu bem desnorteado. E ali a gente viveu uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu saí lá da clínica, da médica, era ali na Avenida Paulista. A gente atravessou a Avenida Paulista e quando atravessou tinha uma igreja, que é até uma igreja bizantina, se eu não me engano. A gente não sabia nem onde a gente estava entrando, na verdade. Parecia que eu estava cega, assim, né? Pensando em tudo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí, entramos. Era 12:00 e um pouquinho e estava tendo missa. Sentamos no último banco da igreja, mais para chorar e rezar do que para outra coisa. Eu não sabia nem que parte da missa estava. Eu sei que a gente estava lá, com pouco tempo, entra um mendigo. Aqueles mendigos de São Paulo, sabe? Bem clássicos. Pronto, ele entra e ele senta 2 bancos mais ou menos à nossa frente. E eu lembrei que no dia anterior eu tinha lido o evangelho do dia e era o evangelho de Mateus que falava, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Tá. Quando eu olhei o mendigo, na hora me veio o evangelho. E eu falei assim, Senhor, és tu que estás aqui? Internamente, eu não expressei. Eu falei, Senhor, és tu que estás aqui na figura desse mendigo? E da forma como eu estou aqui conversando com vocês, o mendigo que estava virado para frente, ele se virou
olhou nos meus olhos, deu um sorriso, olhou pro meu esposo, deu um sorriso e virou pra frente. Tô tudo arrepiado aqui. Eu comecei a chorar muito, muito. Assim, eu tinha muita certeza. Mas, sabe assim, pra não ter dúvida, ele fez na segunda vez. Ele virou novamente, olhou pra gente, sorriu. Meu Deus. E não falou nada. E virou e pronto. E meu esposo nem sabia que eu tinha feito essa oração. E mesmo assim, quando eu olhei, ele já estava chorando. Ele entendeu. E depois que eu contei a ele, você percebeu que a gente viveu agora, eu falei, eu tinha feito essa pergunta a Deus. Então, mais uma vez, era a certeza. Você está passando por uma tempestade e eu estou aqui com você. Era isso que eu sabia. Né? É incrível, Rebeca. Assim, você falando da questão do mendigo, Nossa, eu ter se manifestado para você ali no mendigo, eu vivendo uma outra situação. Enquanto a gente esperava o nosso milagre chegar, a nossa segunda filha, né? E aí a gente estava um dia na praia, conversando com os amigos, finalzinho da tarde, passou um senhorzinho vendendo um carrinho de picolé, né? Vendeu os picolés e tal, e disse assim, eu posso dar uma palavra? Eu disse, pois não pode falar. Aí ele disse assim, isso era janeiro. O que não aconteceu no ano passado vai acontecer esse ano, porque para Deus nada é impossível. Nossa. Pronto. E com 15 depois está tendo que estava grávida. Então, assim, é incrível como nosso Senhor, volta a dizer, ele fala como ele quer, com quem ele quer. A gente precisa estar aberto, seja Exato. na expectativa do milagre ou no meio de uma batalha, precisa estar aberto, né? A escutar a voz de Deus nos sinais e na forma em quem ele quer se manifestar, né? Pra você ver, eu tô gravando o terceiro episódio aqui com você, Juninho tá me contando isso agora. Eu tô na casa dele e eu não sabia disso. Ele tá deixando pra Pra ter contar reação agora verdadeira, minha pra gente. acabar comigo de uma vez aqui. Mas essa aí tá sendo a história do Mateus. Exato. Aí depois desse episódio, e aí, o que aconteceu? Depois desse episódio, a gente voltou para casa para ver o que ia acontecer, se ele ia chegar até o fim da gestação. E a gente sabia que quando chegasse 34 semanas, eu precisaria me mudar para São Paulo, sem prazo de volta, para ele nascer lá. E já fazer os procedimentos. Né? Ele precisaria fazer a cirurgia de coração com 24 horas de vida. Uhum. Então, a gente foi... Chegamos a esse período, viajamos, decidimos ir com todo mundo. Então, era eu, meu esposo e 2 crianças e eu grávida. E depois minha mãe chegou também para ajudar. Então, vivemos lá esse período. Era próximo... A gente estava ali vivendo a quaresma, certo? Isso era o período da quaresma. Mateus estava previsto para nascer, né? Tudo correndo bem. Um dia depois da Páscoa. Era o dia que a médica tinha marcado para fazer a cirurgia. Ele não podia nascer de parto normal por conta do esforço. Mas eu entrei em trabalho de parto antes, o que nunca tinha acontecido até então. Todos os meus filhos tinham ido para a cesárea por alguma complicação. O Mateus, que não podia, eu entrei em trabalho de parto. Detalhe, quando eu entrei em trabalho de parto, a gente estava ainda aguardando o plano aprovar tudo, porque eram procedimentos caríssimos, né? Então, a gente estava assim, numa batalha com o plano, com o advogado na agulha, se não conseguisse, aquela complicação por trás de tudo, na espera. E aí, quando eu comecei a sentir contração, eu disse, amor, ele não pode nascer hoje, porque o plano não aprovou ainda. E aí, eu liguei para a médica, ela, Rebeca, mas não tem condição, você não pode ficar Como em é que casa. vai adiar? Não tem, quando começar... Vai falar pro plano para esperar. Exato, não aí ela tem disse, como. calma que eu vou ligar para o hospital. E aí, ela... Com pouco tempo ela liga, Rebeca, você não vai acreditar, o plano aprovou hoje. Ele tinha aprovado no mesmo dia. Vá-se embora para o hospital. E assim começou, né, lá toda a questão. Então, chegamos lá, Mateus nasceu no dia... Sim, isso era terça-feira da Semana Santa. Ele se adiantou e decidiu nascer na Semana Santa. Então, ele nasceu imediatamente. Ele já foi para a UTI, muito rápido. E a gente sabia, né? Com 24 horas ele vai fazer a primeira cirurgia, uma primeira grande cirurgia de peito aberto. Imagina um bebezinho. Assim, era tão surreal para mim, porque eu tinha visto meu esposo abrir o peito, né? Com seus 30 e poucos e assim, toda a dificuldade que era. Agora, imagina um bebê acabou de nascer. Uhum. Né? Mas assim foi, e ele passou muito bem. Eu lembro do médico chegando lá no quarto e dizendo assim, Rebeca, ele tá muito bem, ele passou as primeiras 24 horas muito bem, a gente tá super feliz e tal. Eu sei que nisso ele liberou para eu ir
eu subi e vê-lo. E aí, quando eu estava lá com o meu esposo, no quartinho dele, ele teve a primeira intercorrência da vida dele. Né? Então, o coração dele começou a acelerar muito, aí começou aquela agonia. Né? E Semana Santa, aí não estavam os médicos oficiais, digamos assim, estavam mais os residentes. Né? Eles lá bem preocupados. Ele precisou ir para a cardioversão, que é aquele choque. E ali eles deram a notícia que ele ia precisar passar pela segunda cirurgia. Né? Que era uma cirurgia... Quantas horas depois da primeira cirurgia? Quantos dias depois? Em 2 dias foram 2 cirurgias. Né? Então, a gente ficou muito tenso, porque, imagina só, eles queriam que ele ficasse melhorzinho para ter força para ir para a segunda. Mas não deu tempo, porque como ele começou a intercorrer, eles disseram, vai ter que ir hoje à noite. Então... mais um baque. Isso era sexta-feira santa. Pronto, ele nasceu na terça, fez a primeira cirurgia na quarta, na sexta ele foi sexta-feira santa, a segunda cirurgia. A segunda cirurgia. Então, no sábado, assim, eu nunca vivi uma Semana Santa tão dentro da espiritualidade como aquela, porque a sexta-feira santa, Mateus estava em cirurgia, o sábado santo era o sábado de espera. Né? O sábado santo era o sábado de espera, então era assim, Nossa Senhora... eu estou aqui na espera, como a senhora, se ele vai sobreviver, né? Porque eles não sabiam se ele iria conseguir sobreviver à segunda cirurgia. E ele sobreviveu. E ele surpreendeu muito, assim, ele ficou muito bem. Então, basicamente, essa primeira internação foram 30 dias de UTI. Depois dos 30 dias de UTI, diversas intercorrências, várias coisas aconteceram. Né? A gente recebeu alta para o apartamento, ele ainda intercorreu no apartamento, o que fez a gente voltar para a UTI no Dia das Mães. Eu estava, inclusive, era um dia que a gente estava para receber alta. Eu tinha pedido ao médico para ele liberar para eu passar o Dia das Mães com os 3. Mas ele intercorreu e precisou, naquele mesmo dia, voltar para a UTI. E passou pela terceira cirurgia. Então, foram 3 cirurgias, mas depois dessa terceira ele ficou bem, muito bem, recebemos alta com 47 dias de vida dele. E aí saímos do hospital e foi maravilhoso. Sabe aquele dia que você, mais sonhou na sua vida? Era aquilo, assim, o maior presente que eu poderia ter era ele sair da UTI, sair do hospital e conhecer os irmãos que rezavam todos os dias por ele. Então, nós saímos. O encontro foi muito emocionante. As crianças tinham feito cartazes, sabe? Preparado a casa toda para aquilo. Né? E voltamos, ele ficou bem, apesar das condições dele, saiu tomando várias medicações, várias. Era o dia todo, assim, de medicação. Ele tinha vários riscos. Então, assim, só para vocês terem noção. Na época da pandemia, com 95 de saturação, mais ou menos, eles estavam entubando. Mateus saiu saturando 80. O normal dele era saturar entre 75 e 85. Então, assim, era muito baixo. Tanto é que a médica que acompanhava ele dizia assim, se você for para o hospital em João Pessoa com ele, os médicos vão sair correndo no meio da rua sem saber o que fazer com ele. Porque não sabe, lá eles não vão, não tinha nenhum suporte. Voltando para João Pessoa, ele tinha que passar por fazer eco toda semana. Então, toda semana a gente voltava na médica. No primeiro exame, ela disse assim, Rebeca, por mim, eu olhando para ele aqui, minha vontade é de pedir uma UTI aérea e mandar você voltar para São Paulo. Eu disse, mas eu acabei de chegar, a criança estava maravilhosa. Para mim, ele estava ótimo. Então, assim, fisicamente, ele estava ótimo. Tanto é que todo exame, ela fazia assim, ela filmava ele e mandava junto do exame. Porque ela dizia que o exame era daquela criança. Exato. Ela disse, com esse exame aqui, ele ia ter que estar na UTI. Mas eu olho para ele está sorrindo, mamando, que ninguém esperava, dormindo e não tem nada, nenhuma queixa clínica. Ele tinha uma queixa, o coração dele era muito ruim, uma insuficiência cardíaca que eles nunca tinham visto um nível daquele, vocês terem noção. Tem um índice que chama ProBNP, que acima de 150 é considerado insuficiência cardíaca. O de Mateus era 35 mil. Meu Deus do céu. Ela dizia assim, eu não sei nem explicar isso, porque assim, com um pouco de insuficiência, a pessoa já fica extremamente irritada, não consegue dormir, não consegue comer. Eu não sei como esse bebê é assim. E ele sorrindo, mamando. Sorrindo, mamando. Era o meu bebê que mais dormia, tranquilíssimo.
ele era tão tranquilo que Mateus, mesmo vivo, né, antes de começar toda a história dele no céu, ele salvou outros bebês, porque a gente, em duas ocasiões a gente chegou numa clínica médica, na clínica para avaliação dele em São Paulo, e tinha mulheres grávidas com hipoplasia pensando em desistir. Pensando em abortar, né? E, inclusive, eu tinha recebido essa proposta de um dos médicos também, que eu tinha conversado. Ele disse que eu precisava pesar os riscos e benefícios e que se Mateus sobrevivesse, ele me daria muito trabalho. E, obviamente, eu ignorei completamente aquela mensagem, nunca mais falei com ele. Parece ser mais fácil tirar uma vida do que lutar por ela, né? Exatamente. E aí, elas o que é que ele tem? Elas olhavam para ele e diziam, o que é que ele tem? Aí eu, hipoplasia do ventrículo esquerdo. E é assim? Aí eu, E ele rindo para elas. E elas começavam a chorar. Todas elas eu tenho contato hoje, né? Os bebezinhos nasceram e elas dizem, eles nasceram porque eles viram Mateus. Olha que maravilha. E estão bem, né? Passaram pelas cirurgias, ainda falta passar por algumas, mas estão bem. Essa é um trechinho da história do Mateus. São quantos filhos? Eu tenho 8 filhos. 4 no céu, 3 morreram na barriga, pequenos. Ou seja, as pessoas perguntam assim, você nunca fez um exame genético? Porque certamente você tem alguma coisa, né? Porque já foram 3 perdas, Mateus com a cardiopatia gravíssima, tal. Vai mudar em alguma coisa? Porque assim, independente do que for, eu vou amá-lo, vou tê-lo o tempo que durar ali, entende? Então, assim, para mim não faz nenhuma diferença. Então, eu costumo dizer que a abertura à vida não é ter muitos filhos, né? É você ter o teu coração disposto a fazer a vontade de Deus, seja de ter 1, de ter 10, de ter 2, ou de entregar filhos a Deus também. Uma das 3 perguntas lá do consentimento no momento do matrimônio, né? Estais dispostos a receber os filhos que Deus mandar, né? Exato. 1, 2, 3, 8, quantos sejam, né? Exato. Ou de devolver filhos a Deus, que eu diria que é o mais difícil, né? Então foi isso. E aí a gente já veio sabendo que com 6 meses ele ia ter que passar por uma outra grande cirurgia. Que aí vem a segunda parte da história do Mateus. A segunda parte da história do Mateus. Nesse tempo aqui, sim, um detalhe, Mateus se batizou assim que nasceu. Né? Como a gente não sabia se ele ia sobreviver, ele foi batizado no momento exato que ele nasceu. E aí, quando chegou em João Pessoa, foi ele só... um padre, um ministro ordenado que fez o pai mesmo, né? Quando tem um risco de vida, então ele levou água benta e fez a fórmula. Né? O padre orientou como a gente faria e foi feito. Né? Então, quando ele voltou, a gente completou os ritos do batismo com o óleo e tal. E ele ficou ele nunca intercorreu em casa. Nunca teve nada. Apesar da gravidade, né? Chegou a gripar, que era uma coisa muito grave para ele, assim, qualquer coisa podia, mas nunca teve nada. Então, praticamente, o cuidado que vocês tinham com ele em casa era dos medicamentos. Medicamentos, exato. E como ele tinha, assim, a cirurgia cardíaca fazia com que, por exemplo, ele não pudesse ficar viradinho, tinha que ficar, por um tempo, ele tinha que ficar sempre para cima, com a barriguinha para cima, mas assim, ele também não podia chorar muito. Então, muita gente tinha medo de pegar ele, porque se ele chorasse muito, a saturação dele caía. A saturação dele já era muito baixa, ele ficava roxinho. Mas, assim, era uma condição diferente que era facilmente controlável, digamos assim, né? E aí vinha a maior batalha de todas, que era a segunda cirurgia, né? E, para isso, eu vim também com uma mentalidade diferente. Porque eu sabia... Já agora ele com 6 meses? Ele com 6 meses, né? Porque eu sabia como era o contexto de um UTI. Eu não sei se vocês já tiveram numa UTI pediátrica. Não. Mas é uma coisa... Assim, é muito... Não tem como você passar por ali e não mudar de alguma forma. É muito difícil. E no nível da UTI que ele estava, que era UTI de casos graves, de cardiopatia. Lá era só cardiopatia. Então, assim, era, de fato, muito difícil. Então, era o tempo todo você vê aparelho apitando, sabe? Criança está correndo e corre aqui. E muito desespero, assim, né? Então, eu fui com a outra postura, porque eu fui bem desprotegida da outra, assim, não sabia o que era. E nessa eu já fui mais preparada. Aí eu digo, não, vou tentar viver... Preparada para a luta, Preparada que foi profetizada luta, já desde preparada para a luta, exatamente. Então, eu digo, não, eu vou tentar aproveitar o máximo do que essa situação tem para me ensinar.
Então, assim, nos primeiros dias eu comecei a montar um terço na capelinha do hospital com as outras mães. A gente se reunia todos os dias, ia rezar pelas crianças, enfim. Então, meio que Mateus, foi formado um grupo. Direto ou indiretamente, ele serviu para a evangelização de muitas mães. Eu nem sei dizer como muitos quantas. milagres. Exato. Então, a vida dele não foi só um milagre pessoal dele para a sua vida, mas também na vida de diversas outras pessoas. Eu diria que até bem mais, sabia? Do que a gente esperava o milagre para ele. Até o último momento eu tinha fé no milagre. Assim, quando o médico disse assim, olha, não tem mais o que fazer, ele tem 2 horas, eu ainda... Se Deus quiser, ele vive aí. Tipo assim, eu tinha fé no milagre. Isso já agora, após a segunda cirurgia. Após a segunda cirurgia. O médico chegou para vocês e disse Exato. Em determinado momento chegou esse momento aí, né? Porque ele ficou muito grave. E aí aconteceram várias coisas, né? E aí eu diria que foi a maior transformação, assim, de todas nessa segunda fase. Eu vi o hospital mobilizado. Assim, a internet toda estava mobilizada. A gente sentia muito as orações. Exatamente. Então, eu recebia muitas pessoas dizendo assim, que viam a foto de Mateus. Eu estava em depressão, estava de cama, não sei quanto tempo. E quando eu vi você lutando, seu filho na UTI, eu me levantei. Eu recebi muitas mensagens assim, muitas pessoas dizendo assim, eu fazia não sei quantos anos que eu não pisava numa igreja por conta de Mateus. Estou aqui, ó, eu mandava foto. Estou aqui, estou voltando, estou rezando um texto. Amigos evangélicos. Meu primeiro texto por Mateus. Meu Deus por Mateus. Céu, né? Aquela minha amiga que eu falei, né? A Teia. Ela teve um dia que ela mandou uma mensagem. Ela ainda é, só por curiosidade. Ela não se diz mais. Não se diz mais a Teia. Não se diz mais a Teia. Até uma conversão. Tá no caminho, ela tá assistindo, chega pra cá, viu? Essa senhora tá de braços abertos até uma ali. Conversão surgiu por causa de Mateus. O Guga deu de que o muro tá baixinho, pode vir pra cá. E de fato, um protestante que reza o texto na intenção também já é uma parcial conversão ali Exato. também. E ela teve um dia que ela mandou mensagem, ela disse assim, Rebeca, agora eu tenho rezado todos os dias. Eu recebi a mensagem dela dizendo assim, Rebeca, eu tenho rezado todos os dias desde aquele primeiro dia. E agora eu preciso de mais esforço para não acreditar do que para acreditar. Que maravilha. Bendito seja Deus. Ô, Rebeca, ano passado eu li o livro sobre a história de São José Maria Escrivá, né? Então me apaixonei sobre ele. E dentre as frases muito marcantes dele, ele dizia assim, que às vezes em meio a alguma tribulação, algum sofrimento, Deus dava uma dedada de mel. É o termo que eu achei lindo, esse termo que ele usava, né? Dedada de mel pra gente. Eu acho que para você, nesse contexto, né? Essa batalha espiritual, sofrendo, lógico, uma mãe com um filho naquela situação, mas receber, né? Essas notícias, esses testemunhos, acho que foi um pouquinho dessa dedada de mel de Deus, de consolo, luta para continuar, né? E só para complementar essa pergunta de Juninho, essa questão daquele olhar de Jesus através do mendigo e acontecendo tudo que aconteceu, como é que você vê isso hoje, depois de tudo que aconteceu, aquele olhar de Jesus? O que é que você interpreta disso hoje? Aquele olhar, eu acho que, assim, eu nunca vou esquecer, né? E para mim era a maior de todas as certezas de que ele estava comigo em toda e qualquer circunstância. Então, e ele dava inúmeros sinais. E aí o que é que eu sempre digo às pessoas? Sofrimento, ele é como se fosse um manancial de graças. No meio do sofrimento, se você abraça... Você falou de São José Maria Escrivá, eu gosto muito de uma frase dele que diz assim, abre com docilidade tua mão a esses pregos e a tua dor se converterá em alegria. Então, era isso que eu sentia mesmo, entende? Então, quando a gente abraça o sofrimento, quando a gente abraça a cruz, são muitas as graças que acontecem, assim, incontáveis mesmo. Eu lembro de um dia que a menina que ficava na secretaria da UTI, não tinha nada a ver. Ela estava lá todos os dias, ela só recebia a gente, liberava para entrar e tal. Só que ela sempre ficava sabendo as coisas que estavam acontecendo e eu sempre parava para conversar com ela. Ela não me seguia no Instagram, então ela não sabia que tudo que estava acontecendo de movimento de oração por trás. Mas ela me via rezando, ela sempre me via rezando, porque eu sempre estava na porta da UTI esperando a liberação, com o texto na mão, rezando e tal. Ela sabia que as mães se reuniam para rezar na capela comigo. Então, teve um dia que ela disse assim, e todo dia eu chegava, ela assumiu o turno dela 4 horas da manhã, sempre com uma latinha de coca. E aí, ela disse assim, como é que Mateus está nesse dia? Eu disse, ele está bem mal, ele está mal. Aí ela disse, a partir de hoje,
eu não tomo mais coca por 1 mês, por Meu ele. Deus. Eu fiquei muito emocionada, porque era alguém que não tinha nenhum vínculo diretamente comigo. Não era alguém que estava dentro da igreja, nada. Era uma pessoa que trabalhava no hospital e que via isso acontecer o tempo todo. E ela disse, não tomo mais coca. E eu brincava com ela que ela era viciada, porque assim, 4 horas da manhã, a pessoa tomando uma latinha de coca, né? Então assim, e ela estava ali o tempo todo, sabe, vendo isso. Então foram muitas coisas. Chegou um ponto que ele ficou tão mal, tão mal, tão mal. Ele voltou inúmeras vezes para a sala de cirurgia depois desse dia da segunda etapa de cirurgias, né? Então ele nunca ficou bom desde aquela etapa. E aí ele voltou inúmeras vezes e até que ele precisou entrar numa coisa chamada ECMO. E a ECMO é uma máquina que ela faz o papel do pulmão, do coração e dos rins. Então, assim, tá tudo péssimo. Na pandemia também ficou bem conhecida porque várias pessoas foram. Inclusive, em João Pessoa, um dado que eu descobri lá, ninguém que entrou na ECMO saiu. Então, eu sabia que era uma coisa muito grave. Era o meu maior medo. E aí, na sexta-feira, ele tinha feito a cirurgia na segunda, na quarta já tinham aberto o peito dele, porque o coração estava muito inchado, não tinha surtido efeito. Foi para ECMO, na sexta. Imagina só que lá tem o leito dele, eu e meu esposo estávamos 24 horas com ele. Não tinha 1 minuto que ele ficava sozinho, a não ser na troca de plantão, que é obrigado a ficar fora. Mas eu estava lá, passava a madrugada com ele e tal. E ele, agora, além de nós e da assistente, que estava, a técnica de enfermagem ficava lá, tinha uma pessoa 24 horas fiscalizando a máquina. Porque ela é tão séria que a qualquer momento pode formar um trombo, ir para a cabeça. Então, ficava uma pessoa, eu nunca tinha visto isso, 24 horas, assim, olhando para a máquina. Só fazia trocar turno, né, para tão grave que era aquilo. Então, assim, aquilo para mim era, meu Deus do céu, né, como é que ele vai sair disso? Tinham tentado tirar ele da ECMO, porque a ECMO ela dura mais ou menos 1 semana, e ela começa a ter problemas. Então, nesse período, tentaram tirar ele, não suportou, a gente entrou na fila de transplante. O coração dele já não tinha mais o que fazer. Então, entrou na fila de transplante, começaram ali os procedimentos e tal. Só que as pessoas dizem assim, por que não foi logo para um transplante? Você sabe o que precisa para acontecer um transplante de um bebê de 6 meses? Né? Então, assim, é tanto critério. Precisa morrer uma pessoa, um bebê, precisa morrer uma criança num raio de 4 horas do hospital de morte cerebral, porque não pode ter as outras questões comprometidas. E, além disso, ser compatível com ele. Então, é uma série de coisas, assim, muito difíceis. Né? Imagina só, a gente tinha 1 semana, porque ele já estava numa nova ECMO e a gente sabia que essa ECMO ia durar 1 semana. E aí, chegou o dia da minha santa de devoção, Santa Teresinha do Menino Jesus. Mateus ia ter um procedimento nesse dia. Eles iam tentar tirar ele da ECMO. Se não conseguisse, ia fazer uma outra tentativa de cirurgia no desespero, assim, já. Tanto é que os médicos paravam e diziam assim, os médicos, aí toda a equipe está reunida para ver o que fazer com o Mateus. Aí, olha, é muito difícil, né? Não é unanimidade o que fazer, porque o caso dele é um caso... Então, assim, não era uma decisão fácil, certo? Mas chegou o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente na porta, pedindo a ela, obviamente, né? E esperando. De repente, vem uma médica correndo. Mateus saiu da ECMO. Mateus saiu da ECMO. Gritando, assim, gritando. Mateus saiu da ECMO, nos abraçando. A gente nem acredita. Meu Deus né? do céu. E, caramba, eles não sabiam explicar. A técnica que estava com ele, que virou minha amiga, ela disse assim, Rebeca, eu nunca vi isso nesse hospital. A enfermeira chamou a gente para rezar antes de fazer o procedimento. E a gente rezou um Pai Nosso. Eu já fiquei bem impressionada. E ela disse, quando ele saiu, os médicos se abraçaram na sala. Meu Deus. A gente saiu naquele dia, foi eu acho que o dia mais feliz que teve ali. E a gente saiu e foi para a missa de Santa Teresinha agradecer a ela por aquele milagre. Ninguém sabia explicar. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo ali. Então, assim, muita gente me pergunta assim, como é que você processa o milagre ter acontecido? Porque, de fato, para vocês terem noção, não foi só Mateus sair da ECMO. O coração dele sustentou perfeitamente até o fim.
tão perfeitamente que a médica dizia assim, olha, Rebeca, tem um índice de contratibilidade do coração. O ideal, o normal é 12. O de Mateus está em 2. Por isso que o coração dele, ele não tinha mais contratibilidade, não mexia mais, por isso que ele estava na ECMO. E ele já estava descansando há muito tempo, com doses altíssimas de remédio e nenhum efeito, 0 de efeito. Ele estava nesse 2 há muito tempo. A médica disse, se ele chegasse em 7, nos dava esperança. Nunca vai chegar em 12, porque ele só tem um ventrículo. As pessoas, 12 são 2 ventrículos. Nesse dia de Santa Terezinha, o coração dele chegou em 12. Meu Deus do céu. A gente falava com a médica e dizia assim, explique. Explique. Aí ela dizia assim, e aí? Aí ela dizia assim, isto é um fenômeno. Aí ela dizia, não, isso é um milagre. Vocês estão vendo um milagre. Isso é um milagre, minha filha. E Pra ela quem não mesma... acreditava que ele sobrevivia até no ventre, inclusive. Exato. Ela teve viu todas tudo essas isso. provas de milagre. Exato. Todas essas Ela viu isso. constatações. Então, assim, foi um milagre claro, assim, não tem como explicar. Ninguém da equipe explica isso. Quem estava lá não explica. Né? Eu lembro dos residentes, ela tinha uma residente que era de Campina Grande. Aí ela dizia assim, os residentes ficam entrando aqui na sala de Mateus só para ver aí, porque ninguém acredita. Então, era assim, todo o hospital estava muito impressionado com tudo que estava acontecendo. Né? E aí, você me pergunta, como é que você processa o fato do milagre ter acontecido e Mateus ter morrido? Mateus morreu. Ele pegou infecção, ele não morreu do coração, ele pegou infecção no pulmão e ele morreu dessa infecção. Com 6 meses, não foi? Com 6 meses, exato. Eu tenho muito claro o que é que Deus quis me dizer com isso. O milagre ter acontecido, na verdade, não era nem para mim, porque isso eu já sabia. Eu acho que era mais para as pessoas, porque eu tinha um certo medo, assim. Eu dizia assim, caramba, tem tanta conversão acontecendo, Deus. Se Mateus morrer, essas pessoas não vão acreditar. Eu falava isso. E quando acontece o milagre do coração dele voltar a funcionar e funcionar perfeitamente, era como se Deus dissesse assim, tá vendo que eu posso tudo? Eu posso fazer um coração que está parado, voltar a funcionar. Funcionar na capacidade máxima dele, mesmo assim sendo impossível. Cientificamente impossível. Exatamente. Mas a história de Mateus é outra. Entende? Então, o propósito dele era outro. Isso também ficou muito claro para mim. E cada dia fica mais claro com os relatos que eu recebo. Então, assim, o dia da morte de Mateus morreu no dia 18 de outubro. Dia de São Lucas. Dia do médico também. Médico por médico foi entrando naquela sala para se despedir dele. Choravam muito os médicos. E a gente colocou músicas, né? A gente rezou a Via Sacra com ele, porque quando o médico disse assim que não dava mais, não tinha mais o que fazer, ele disse, Rebeca, inicialmente eu não aceitei. Minha cabeça científica, o que é que eu fiz? Eu passei a madrugada, eles liberaram, chegou um ponto que eles liberaram assim, fica o tempo que tu quiser aí. Então estava eu, meu esposo, porque só pode um, mas a gente ficou lá com ele o tempo todo. E aí eu fui estudar, eu disse assim, não, deve ter alguma solução. Na ciência, eu pensando na minha ingenuidade. Comecei a ler um monte de artigos, ver um monte de coisa, porque assim, os índices de Mateus, eles já estavam incompatíveis com a vida há muito tempo. Então, o nível de gás carbônico no corpo dele, porque o pulmão não fazia mais troca de gás. Então, o nível de gás carbônico era um nível que, quando eu procurava na literatura, não chegava nem perto do que estava ali. Assim, acima de tanto, eu não vou me lembrar esse dado, mas acima de tanto é incompatível com a vida. O dele já estava muito mais. Estava muito mais. E ele lá sobrevivendo. E ele vivo. Então não tinha como você encontrar um parâmetro para o caso dele, porque não existia. Não tinha. E aí eu ainda pensei em algumas coisas, aí no outro dia, eu lembro que nessa madrugada, ele intercorreu várias vezes. A saturação dele chegava aí para 5. Assim, descia, chegava em 5. E voltava. Meu coração só faltava sair pela boca ali. E aí, nesse dia, eles mal faziam alguma coisa já, o hospital, assim, né? E aí eu lembro que eu chamei o médico do plantão. Assim, por que vocês não estão tentando mais nada? E aí o médico, ele olhou assim para mim e fez, Rebeca, eu sou pai como você. E me dói muito te dizer isso, mas não tem mais nada para fazer.
Meu papel aqui hoje é só de não deixar ele sofrer, porque ele só aumentava as doses da medicação para a dor. Mas eu ainda não aceitava aquilo, então eu passei a madrugada toda procurando artigo. Eu disse, quando mudar a equipe, eu vou esperar esse médico sair, esperar mudar a equipe e vou tentar com outro médico. Cheguei, mudou a equipe, 7 horas da manhã, eu fui conversar, pedi uma reunião com outro médico. O chefe da equipe. Eu tinha muito medo desse médico, porque ele era o chefe de toda a UTI pediátrica e ele era muito sério, assim. Eu via ele dando as broncas lá no pessoal, chamei ele para conversar. Sentamos na salinha e ele disse assim, eu com o texto aqui na mão, ele disse, eu vejo que você tem muita fé, não é? Aí eu disse, tenho. Aí ele disse, eu também. Aí já, o coração já deu uma relaxada ali, né? Eu disse, pronto, alguém que me entende aqui. Aí ele disse, eu já vi de tudo nessa UTI. Eu já vi casos de desligar a máquina e o bebê sobreviver. Ele disse, tudo que você trouxe como possibilidade, a gente já tentou. Mas, se você quiser, eu tento com você até o fim. Agora, vai acontecer o que Deus quiser. Aí eu disse, tá, então vamos fazer isso. Chegou lá, eu lembro desse médico, assim, um senhor bem sério, ele entrou, tinha os parâmetros lá dos aparelhos, que geralmente quem mexia eram os fisioterapeutas respiratórios. Ele olhou assim para o fisioterapeuta, mexeu, ele fez assim, mexeu um monte de coisa. Ele disse, agora a gente vai para a medida milagrosa. Agora a gente vai tentar o milagre. Mexeu e disse, não dá para garantir nada, vamos esperar. Com isso que ele mexeu, ele ganhou mais algumas horas. Mas não tinha mais o que fazer. E aí, chegou um ponto que eles disseram, você quer botar ele no seu braço? Eu disse, eu quero. E aí colocaram ele ficou ali no meu braço. Eles disseram que ele ia passar 1 hora. E ele passou ainda, acho que umas 4 horas mais ou menos. E ficamos ali rezando com ele, rezamos a Via Sacra, cantamos, né? E esperando, né, mesmo até o último momento dele. Então, a passagem dele foi muito bonita. Foi muito bonita, né? O médico principal dele, eu lembro, assim, ele chegou lá, ele foi o último aí. E aí ele olhava assim, aí alisava a cabecinha dele, aí, me desculpa por não conseguir te salvar, né? Só que ali a gente já estava, aquilo que eu falei, até o último momento eu dizia, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, eu sabia, como eu falei, eu sabia que se Deus quisesse, ele poderia salvá-lo. Mas eu não sabia se aquela era a história que ele tinha para Mateus, né? E depois eu entendi exatamente que eu esperava um milagre na vida de Mateus. Talvez se eu voltasse com Mateus nos meus braços para anunciar todo esse milagre, isso talvez convertesse pessoas, enfim. Mas eu acho que a forma como aconteceu, porque, como disse Chiara Corbella, né, aquilo que Deus tem para nós é muito mais belo do que tudo que poderíamos pedir com a nossa imaginação. Ele queria algo muito maior, né? E a gente começou a ver uma outra coisa. Mateus, ele é, para mim, um sinal, assim, muito, muito, muito claro de santidade, de vida eterna e de que o céu é logo, sabe? Quando Mateus morreu, já passamos por algumas outras coisas, né? Por exemplo, a gente tinha que trazer o corpinho dele de lá, de São Paulo, para enterrar em João Pessoa. E por algum motivo a gente não conseguia comprar passagem no mesmo voo de Mateus. Não conseguia. Meu esposo foi pessoalmente no aeroporto e estava dando problema com a Gol, assim, uma série de problemas. E um amigo meu, que assim, eu não falava com ele há muitos anos, ele disse, Rebeca, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu disse, se você conseguir me ajudar a comprar essas passagens, a gente está com dinheiro, não consegue comprar a passagem para ir no voo com ele. Não tem sentido ele ir, chegar em João Pessoa, o corpinho dele, e a gente está em São Paulo. Né? E ele passou a madrugada tentando, e nada. Dava problema, nenhum cartão passava, ele não aceitava, não sei exatamente o que era. Eu sei que deu a hora do voo, a gente foi para o hospital na fé, com todas as crianças, com as malas de quem estava morando em São Paulo há não sei quanto tempo, as crianças chorando, aquele desespero, meu esposo falando com o gerente e nada, e dando a hora do voo. Faltava 10 minutos para esse voo sair, meu amigo conseguiu comprar.
Ele disse que fez assim, ele disse que já estava desesperado lá também, ele disse que fez, parou assim e fez, Nossa Senhora, por favor, deixa essa mãe enterrar seu filho. E apertou o botão. E aí foi. E pegando essa parte aí que você falou, da intercessão de Santa Teresinha, que já aconteceu um milagre de fato com o coração dele, eu queria saber o papel de Nossa Senhora nesse calvário todo que você enfrentou, o que ela representou nessa batalha tão grande que você tem levado aí na sua vida. Se não fosse ela, também não sei o que seria. Porque, assim, ela era em quem eu sempre me apegava, assim, o tempo todo. O tempo todo mesmo. Então, o tempo todo eu estava rezando, estava pedindo a ela e me espelhava ou tentava me espelhar na postura dela. Então, eu sempre pensava, meu Deus, seria Maria na cruz? Maria diante da cruz. Ela estava ali, ela não ia fugir, ela ia estar ali no pé, né? Chorando, mais confiante. Então, é assim que eu tenho que ficar. Então, o tempo todo eu me inspirava nela mesmo. E depois da morte também. Depois da morte, eu dizia, por que ela não desesperou? Porque ela tinha certeza do que tinha ali, né? Que isso aqui não acaba. Então, era isso que eu colocava muito para mim. E aí voltamos, conseguimos vir nesse voo. Chegamos aqui, nossos amigos, a amizade também é demais, viu? Nossa, eu não tenho nem como explicar o que eles fizeram. Eles foram na minha casa, eles pegaram a chave da minha casa, limparam toda a casa, porque fazia tempo que a gente não ia em casa, limparam toda a casa, lavaram tudo, lençol de cama, fizeram feira, espalharam frases pela minha casa e prepararam todo o velório dele, né? E aí, o velório dele foi assim, coisa mais emocionante que eu já vivi. Eu lembro de várias pessoas, vieram pessoas de fora, de outras cidades. Eu lembro de pessoas dizendo assim, eu sei que é talvez o dia mais triste da tua vida, mas eu nunca fiz uma experiência como essa, nesse velório. E aí, a gente ficou cantando em volta ali. Assim, foi realmente surreal. E no dia do enterro, ele morreu na segunda. No dia do enterro dele, quarta-feira, eu lembro que chegou uma pessoa, foi o primeiro caso, digamos assim, de milagre, né? Ou não chega a ser um milagre, mas enfim, chegou uma pessoa que eu não conhecia, dizia assim, chorando muito, ela quer te agradecer pelo teu filho, porque ela estava desempregada há 2 anos. E no dia da morte de Mateus, ela pediu um emprego. E ontem ligaram para ela. Meu Deus do céu. E aí foram histórias sem parar, sem parar. Vários relatos. Muitas mulheres que não conseguiam engravidar. Tem um caso, né, de uma pessoa aqui em João Pessoa, que também dá o testemunho. Ela tentava há 7 anos engravidar. 7 anos. E ela disse que no dia que Mateus morreu, ela fez a seguinte oração. Mateus, sorri para Jesus e pede um filho para mim. 1 mês depois da morte de Mateus, ela estava grávida. O filho dela se chama Mateus, tem 1 ano e acho que já fez 2 anos. Segurei um pouquinho. Tomar uma aguinha aqui. Minha gente, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho com Rebeca. Vamos adentrar um pouquinho mais na temática do luto, que Rebeca até tem um trabalho, um apostolado lindo nas redes sociais por isso. Mas, para a gente recompor aqui um pouquinho e retomar o papo, antes de mais nada, por favor, curta o vídeo, comente aí embaixo o que mais tocou para você até agora nas palavras de Rebeca aqui, compartilha com a galera, se inscreva no canal, por favor, né, para poder receber, ative o sininho das notificações para poder receber esse vídeo. A gente vai estar postando nossos vídeos sempre às segundas-feiras, né, e sempre cortes, para que você possa beber dessa graça da riqueza da fé católica através do testemunho aqui de Rebeca e tantas outras pessoas. E aí, gente, esse programa está chegando até você, a gente não pode deixar de falar por conta dos nossos parceiros que acreditam na ideia do Ecclesiancast, na proposta do Ecclesiancast, né? Os mapas catequéticos. Os mapas catequéticos católicos é um material completamente rico sobre a doutrina da Santa Igreja Católica, com cronologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, e para você que quer aprender mais a defender os dogmas marianos e os principais pontos da fé católica. Então, se você quer conhecer de fato a doutrina da Santa Igreja Católica, as Sagradas Escrituras, adquira já os mapas catequéticos católicos.
A Voajar é nossa parceira também. Você pode explorar o mundo com a Voajar, porque ela tem soluções para aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem. E se você entrar em contato dizendo que veio através das redes sociais do EcclesiaCast, você pode ter 5 até 60% de desconto para fazer aquela viagem que você quer ir lá em Aparecida, para agradecer a Nossa Senhora, quer conhecer a Canção Nova, quer fazer uma viagem pelas nossas praias belíssimas aqui do Nordeste. Então, procura a Voajar, diz que veio pelo EcclesiaCast, que você vai ter um descontaço aí. E também apresentar aqui mais uma vez a nossa patrocinadora, a Saint. Olha que moletom maravilhoso aqui da Saint. Sucesso de vendas, tá? E em breve estaremos lançando 3 camisas exclusivas com a Saint. Uma de São Padre Pio, uma de Santa Terezinha e uma de Nossa Senhora, com o título Theotokos. Então, fiquem ligados, acompanhe a Saint nas redes sociais e evangelize até nas suas vestimentas. Falando em nossa mãezinha querida, as lojas Mãe do Amor, né, são produtos que conduzem ao céu, onde você consegue comprar imagens, crucifixos, livros, bíblias, eu tenho que anotar aqui que é coisa demais, livros, artigos religiosos, óleos devocionais, enfim, tudo que você precisa para viver bem a sua fé católica. Entre em contato agora, adquira os produtos da loja Mãe do Amor, viva a experiência com o céu e, além disso, a sua compra ajuda também obras de caridade. A Mãe do Amor é nossa parceira aqui no canal, no EcclesiaCast, tá aí, abençoando segundo aqui nas costas dele, Rebeca, tem essa aqui que a Rebeca e todo ganhou. mundo, Rebeca ganhou. E por falar em Mãe do Amor, por falar em ganhar em presente, deixa eu pedir ao meu amigo aqui, Guga. Vem cá, aqui, Lombardi, Guga. mais uma vez. Agora é presente para a família inteira. Rebeca falou dos Você filhinhos. pensa que acabou? E a Mãe do Amor mandou especialmente para você Agora eu 4 quero presentinhos que para os seus você filhos. desembrulhe esses presentes maravilhosos aí agora. Tem a Mãe do Amor aqui. Encheu a mão aqui de todo mundo aqui hoje. Generosa. A Mãe do Amor é sensacional. A gente teve lá agora Conheci há a pouco. loja física ontem, depois fui hoje agora de novo. É surreal, surreal. Sem brincadeira nenhuma. De livros lá, foi a melhor coletânea de livros católicos que eu conheci na minha vida. Eles, Escolhidos inclusive, vendem o livro de Mateus. Escolhido Olha a aí, minha dedos, gente, livros. procurem lá, tá? A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos religiosos do Nordeste. E pra quem tá assistindo aqui esse vídeo, eu quero que vocês comentem o nome do Mateus abaixo aqui e dirijam uma palavra de amor ao Mateus aqui. Esse vai ser o desafio dessa entrevista hoje aqui do podcast. Daqui a pouquinho, a gente vai pegar aqui uma perguntinha da caixinha, Rebeca. A gente abriu uma caixinha, né, de perguntas. A Rebeca até tomou um susto, que a gente pensou que era um dia antes do podcast. É amanhã, depois? Não, no sábado. E hoje as perguntas da caixinha vai ficar por conta do Lombardi. Hoje, Daqui a pouquinho... não mas acredito. aí eu vou então... Rebeca, Coisa mais olha, linda, viu? Mostra aí pro pessoal Mostra de aqui. casa. Nossa, as crianças deles vão já. amar, viu? Tem mais. Colocar esse aos pés do Nossa Senhora. Já teve essa de Nossa Senhora aqui que ela ganhou. Muito obrigada, viu, a Mãe do Amor. toda a galera lá, Carlos, Calberto, Leandro, Samara, toda a equipe lá da Mãe do Amor que nos acolheu hoje para trazer esses presentes para a Rebeca, para as crianças. Esse aí, se eu não me engano, já vai ser um tempo propício agora para isso, que é o presépio, ó. Com certeza. O presépio. Muito legal, muito lindo. E aí tem mais algumas lembrancinhas aí. Os meninos. E pronto, é isso. Rebeca, já que a gente tá falando aí dos meninos, ainda tem essa última caixinha para os Abre meninos. agora ou... Pode ficar à vontade, ficar pode à abrir. vontade, Eu vou você formando aqui decide, a pergunta fica à que você vai vontade. abrindo, Pode né? fazendo e... Exato. Rebeca, né, guardadas as devidas proporções, porque né, a sua batalha foi muito, muito intensa, né? E por isso de tantas graças. Mas eu me identifico um pouquinho com a sua história, Sim. porque a gente viveu, eu e Tatiana, essa espera desse milagre, né? Sim. Os médicos diziam pra gente que ela não poderia engravidar por método natural. Aham. As trompas eram enoveladas, então Sim. né, não conseguia acontecer a fecundação, né? E teria que ser fecundação assistida, nós optamos por não. Aham. E aí nos apegamos aqui no Santo Terço diário, em família. Já tinha um filho mais velho, que já era um milagre, a gente não tinha ciência até então. Quando a gente começou a procurar isso, né, então nós passamos 7 anos esperando para receber essa graça. Só que assim, aconteceu de algum tempo antes desse percurso, na verdade em 2017, no centenário de Nossa Senhora de Fátima, Aham. na véspera do centenário, a gente recebeu a notícia, né, que Tatiana estava grávida.
Então, assim, foi uma bênção. A gente contou para todo mundo. Olha aí e tal. Deus do impossível. Só que, a gente descobriu logo no início, com 8 semanas, né? A gente foi fazer ultrassom e o bebê não desenvolveu. Né? Então, ela perdeu o bebê. Né? Você teve várias perdas gestacionais. Então, pra gente, naquele momento, de estar esperando o impossível, estar rezando, receber e depois perder... Sim. O primeiro sentimento que vinha era aquele sentimento meu de se sentir humilhado, enganado por Deus. Porque o Senhor deixou isso acontecer, me deu essa graça e tirou de mim. Né? Você já trouxe o propósito. Eu também tenho essa crença forte que Deus quer dizer, eu posso fazer o impossível. Sim. Né? Continuo esperando. Não é à toa que depois a graça aconteceu no tempo de Deus. Mas o que é que eu queria trazer para você de pergunta? Porque para mim foi muito difícil. Quando eu tive que contar para Felipe, meu filho mais velho. Felipe na época tinha... Isso foi em 2017, então ele tinha 9 anos. Viveu uma expectativa tremenda de ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Rezava o texto conosco todos os dias. E, nossa, como foi difícil depois chegar e contar para ele. Né? Sentar no tapete. Senta aqui, filho, vamos conversar. E aí, quando eu contei para ele, dizia assim, mas papai, esse aparelho não tá errado, não. Né? O médico não... Ele viu direito, né? Então, como foi para você lidar com os meninos? Já entrando nessa temática do luto. Eu sei que você tem todo um apostolado voltado mais para os adultos, para quem tem um pouco mais de maturidade, mas com as crianças, para contar, para conversar isso com eles em casa. Como foi? Eu acho que foi a parte mais difícil do meu luto, porque era uma parte que eu não tinha total controle. E para mim, que tinha toda a vivência de fé, que eu entendia sobre transcendência, eu conseguia olhar para o sofrimento e saber o que é que aquilo ali, né, tinha por trás, saber, né, da vida eterna, entender tudo isso, era muito difícil. Imagina para a criança que não conseguia conceber completamente a noção de transcendência. Então, assim, minha filha mais velha, Cecília, ela sofreu muito, porque ela... Qual a idade dela? Ela hoje tem 7 anos, ela tinha 4 anos. Então, ela acompanhou tudo, ela rezou por ele todos os dias. Então, era muito difícil. Eu tinha muito medo dela perder a fé. Eu tinha muito medo, porque... Imagina só, ela rezou de joelho, sabe, fez novena, fez a quaresma de São Miguel, tudo pelo irmão e de repente não acontecer. Então, assim, como era que eu conseguia botar a fé no coração dela? Dizer assim, filha, apesar disso... Então, assim, a gente usou de muitas estratégias. Eu precisei reforçar muito tudo em casa sobre o céu. Algumas histórias nos ajudaram bastante. Principalmente histórias de santos criança, né, no nosso caso. Então, o que é que a gente fez? A historinha de Fátima foi uma que foi bem impactante pra gente, sabe? Porque eu li para ela o livrinho dos Pastorinhos de Fátima, e aí ela sempre foi muito esperta, então ela mesma, mamãe, e Jacinta e Francisco morreram cedo, né? Aí eu, filha, e eu esperava ela dizer para eu ir complementando e trazendo Mateus, né? Filha, morreram cedo. E Lúcia ficou. E Lúcia ficou, morreu velhinha. Porque cada pessoa tem uma missão. Cada um de nós, filha, no momento que a gente é gerado, a gente já tem ali uma alma. Então, aquela alma não vai voltar para nada. Então, mesmo seus irmãozinhos, e eles até hoje, assim, eles contam a história da nossa família com 8 crianças. Eles não contam com os 4 que estão aqui. Eles contam com 8. Né? Mesmo os que morreram pequenininhos. Eles sempre desenham eles, né? E aí eu ia explicando, cada um tem a missão. Mesmo Pedro, que foi o meu primeiro filho que morreu na barriga, o tempinho que ele passou na minha barriga, aquela alma, ela não deixou de existir. Ela está no céu nos esperando, reza por nós, intercede. Né? Então, assim, toda vida ela tem um propósito e tem uma missão que a gente não sabe qual é. A gente nunca sabe se a gente vai morrer cedo, se a gente vai morrer tarde. Então, a gente tem que todos os dias fazer a nossa parte. E mesmo os bebezinhos que a gente foi perdendo na barriga, eles estão lá, estão rezando por nós. E aí, falando isso de diversas formas. A gente brincava muito para poder tentar trazer essa realidade. Brincava sobre céu. Né? Então, assim, deitava no chão com ela, ficava olhando para o céu. Dizia, olha, filha, o céu, vamos... Né? O que é que tu tá vendo? Aí ela gosta muito de Santa Cecília, por conta do nome dela. Então, no velório de Mateus, ela já tinha feito uma experiência muito bonita com isso. Né? O caixãozinho dele, e ela foi no jardim, pegou umas flores,
Aí disse, mamãe, posso dar para Mateus levar para Santa Cecília? Eu disse, vá, filha, bote. Aí pegou um tecinho, colocou, né? Então, assim, e aí a gente começou a brincar com isso. Eita, Santa Cecília, mamãe, olha, São João Paulo II. Eu falo muito dos santos para eles conhecem vários. Então, São João Paulo II, mamãe, com o Mateuzinho, sabe? Então, a gente ia brincando com isso, né? Aí, através de desenhos, enfim, de tudo para que eles pudessem entender dentro da realidade deles. E eu vi que a grande diferença que faz é a forma como a gente lida. Então, eles vão estar ali, vão estar vendo como a gente está lidando. Se eu passo pelo sofrimento de pé, amando e sem perder a fé, dificilmente eles vão perder, entende? Então, eles vão estar seguindo ali o nosso exemplo. Então, eu sabia que eu precisava, né, ficar firme e mostrar todo esse amor para ela, para que ela também, né, na forma que ela conseguia entender, ela fosse vivendo isso. Teve um tempo que ela ficou, logo que Mateus morreu, bastante agressiva. E eu sabia que era porque ela não estava conseguindo colocar para fora o que ela estava sentindo. E aí eu fazia assim, filha, do nada ela fazia uma birra. Eu dizia, filha, vamos fazer assim. Mamãe vai dizer o que é aqui, porque você tá com raiva e você vai me dizer sim ou não. Aí ela, tá certo. Aí eu ficava brincando com ela, dizia uma coisa assim, nada a ver, tá com raiva porque teu irmão pisou no teu pé. Não, tá com raiva porque queria comer docinho. Não, tá com raiva, não sei o quê. Tá triste, aí ia brincando, tá triste porque Mateuzinho morreu. Sim. Quando tá triste porque tá com saudade de Mateus. Sim. E aí, quando ela começou a saber o que ela sentia, porque ela não sabia que aquela dor que ela estava sentindo era a dor de saudade. Então, quando ela entendeu que aquilo era dor de saudade, então ela passou a expressar isso todos os dias. Algumas pessoas Mateus tem 2 músicas, que foram de 2 pessoas que fizeram, 2 músicos que fizeram músicas para ele. Ela cantava essas músicas todos os dias, várias vezes por dia. Ela ficava com a blusinha dele, que a gente teve uma loja que lançou uma coleção. Essa loja lançava coleção de roupas de santos e fez uma coleção de Mateus. Ela usava todos os dias aquela roupa, né? E cantava as músicas. Então, ela foi processando. Hoje isso é muito claro dentro dela. Ela trata Mateus como um santinho, que ela recorre várias vezes. Ela teve uma pneumonia grave esse ano, né? E, assim, ela estava ali sempre pedindo a ele, sempre. E é engraçado que o meu outro filho, ele tinha na época, lembra, Mateus nasceu na semana que ele fez 1 ano. Então, Mateuzinho morreu, ele era muito novinho, eu não sabia o que ele conseguia entender daquilo tudo. E aí, ele começou a ter uma mania de querer voar, sabe? Era muito bonitinho, porque assim, tudo ele ficava pulando assim, aí voar. Aí ficava sempre falando disso. Né? E aí, meus filhos sempre falaram cedo, então eles expressam assim o que eles querem. Filho, quer voar? Quer, para ver Mateus. Oh, meu então Deus. ele entendia que Mateus estava no céu e ele queria, entende? Teve um dia que ele falou uma coisa muito bonita, isso já foi recente, que foi também como eu... E você tá atento, conversando para ver como eles estão processando tudo é muito importante. Faz pouco tempo, acho que foi mês passado, a gente estava conversando e eu vou fazendo a catequese com eles ali e tal. E aí, ele tem 4 anos hoje, Lucas. E aí, aí ele disse, mãe, me conta os superpoderes de Jesus. Aí eu, tá. Menino gosta dessas coisas, superpoderes, aí eu, tá certo. Jesus andava sobre as águas, já pensou? Que legal, ele conseguia andar e tal. Jesus, ele fez multiplicar pães, né? Peixes e tal. E ia contando assim de uma forma bem divertida para ele. Tinha um cego, filho, não conseguia ver, ele fez ver. Aí quando eu terminei de falar tudo, aí ele fez, só teve 4 crianças que ele não conseguiu, né, mãe? Aí eu já sabia onde ele ia chegar. Aí eu, filho, quem? Aí ele, Pedro, Isaac, Mateus e Maria, que são os 4 da barriga. Né? E aí eu disse, não, filho, mas Jesus conseguia. Jesus pode tudo, não tem nada que ele não possa. Ele poderia ter salvo todos eles. Mas a história de Pedro, Isaac, Maria e Mateus era outra, filho. Então, a história deles era a história de uma criancinha que ia morrer pequeno, porque tinha uma grande missão no céu. O tempo deles na terra era pequeno, porque eles tinham muito trabalho lá no céu. Você não vê, Mateus, que toda vez, quase todo dia, chega alguém dizendo que Mateuzinho ajudou? Aí ele, é mesmo, né, mamãe?
Filho. Então, o tempo deles agora é no céu. Rebeca, a gente abriu uma caixinha de perguntas. E, assim, vou aproveitar o ensejo porque dentro dessa temática que a gente falou agora do luto, né? Você falou como se lidou o luto com os meninos, né? Sim. Só que o luto não é igual para todo mundo, né? Não. Cada um vive de uma forma. E aqui, Cláudia, ela perguntou assim, né? Saber que Deus faz tudo certo, eu sei. Tá. Mas como vencer a tristeza de perder uma mãe? Certo. E aí a gente tá falando de coisas diferentes. Porque, assim, ainda que eu saiba de tudo, eu sei, Mateus está no céu, enfim, tudo isso. Além disso, tem uma outra coisa que é aprender a lidar com a dor da saudade. Que isso aí não é fácil, não, tá? E a gente pode ter estratégias para lidar com a dor, especificamente, entende? Então, assim, por exemplo, o que é que eu sempre digo, né, para os meus pacientes? Depois de Mateus, muita gente chegou para mim com a demanda de luto. Muita gente, porque o que é que acontece? O luto, principalmente quando é assim, de uma pessoa muito próxima, parece que é o fim da vida para quem ficou. Né? Eu encontrava muitas pessoas que estavam numa tristeza profunda porque não conseguiam superar aquela perda mesmo, sabe? E eu entendia, inclusive, que eu precisava passar por esse vale de lágrimas para que eu pudesse ajudar e dizer assim, olha, é possível sobreviver a isso, entendeu? Então, as pessoas chegavam e eu ia vendo o que funcionava em mim para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, eu notava, por exemplo, que eu precisava, nos dias de maior dor, eu precisava daquilo que me lembrava do céu. Então, eu ia ou para a igreja, ou eu ia de frente para o mar, sabe? Para, assim, contemplar a beleza mesmo, porque a beleza me lembra Deus. Então, você precisa, no momento da dor... Então, assim, era um dia mais difícil, eu dizia para o meu esposo, amor, hoje eu preciso sair, eu preciso ver o pôr do sol. Então, a gente saía, ver o pôr do sol. Então, assim, estratégias para você lidar com a dor mesmo, né? Eu lembro muito, comecei a carregar muito comigo a história de Santa Teresinha. Eu sempre confundo se é de Santa Teresinha ou se é de Santa Zélia, né? Mas, enfim, que elas falavam sobre a morte mesmo, né? Que passaram aí para a missa, e na missa elas diziam, te encontro na Eucaristia. E aí eu passei a usar essa frase sempre. Então, eu passei a ir para a missa todos os dias. E esses dias eu estava com o Lucas na missa e eu disse a ele, filho, você sabia que todos os santos, eles se fazem presente na missa? E ele, mamãe, eu A gente não está vendo, mas todos os santos estão aqui. Inclusive Mateus, né? Porque ele foi batizado. As pessoas perguntam, mas por que você sabe que Mateus é santo? Ele não foi canonizado para a igreja. Tá, mas a igreja me dá essa garantia porque ele foi batizado e ele morreu em estado de graça. Exatamente. Então, eu não tenho o que questionar disso, né? E aí, ele fica muito impressionado e faz com que ele tenha mais gosto pela missa. Né? E de fato, assim, para as pessoas que estão passando pelo luto, saiba que ali você vai ter um encontro também, né? Um encontro com Jesus eucarístico e também com todos os santos, né? E aí, se é uma pessoa, né? Assim, faz também a tua parte. Eu sempre digo isso também, faz a tua parte. Então, sei lá, morreu um familiar teu, reza sempre por essa alma. Porque aí a gente não tem mais como ter a certeza do céu, mas aí a gente vai rezar todos os dias, faz indulgência, né? E busca o que eu chamo de tábuas de salvação. Cada um tem as suas. Quais são as tuas tábuas de salvação que vão te ajudar a passar pelo luto? Amizade, às vezes o próprio trabalho, o serviço, se sentir útil, a fé, né? A família, né? Encontrar aquelas pessoas pelas quais você luta, sabe? Por quem é que eu me mantenho de pé? Pelos meus filhos eu me mantenho de pé, porque assim, eu tenho um filho no céu que meu coração ficava dilacerado de dor, mas eu também tinha filho aqui que precisava de mim igualmente. Que já estavam sofrendo a dor da perda do irmão. Eles não podiam sofrer ainda a dor da perda da mãe viva. Entende? Então, assim, isso fazia com que eu me mantivesse ali de pé, lutando para viver aquele luto da melhor forma. Então, a gente precisa encontrar... tem uma frase de Viktor Frankl que ele diz assim, olha para quem te olha. No momento de maior dor, de maior desespero, olha para quem te olha. Né? Olha para aquele rostinho que está ali, te esperando, que quer te ver bem. Então, assim, busca tuas tábuas de salvação para que você consiga passar por todo o drama que é a morte,
né? Então, eu costumo dizer que Mateus é como se fosse uma estrelinha de Belém, que está sempre me lembrando. Quando eu sinto saudade, né, a saudade não é uma saudade que me mata. Hoje não é uma saudade que me mata, também nunca foi, mas assim, era uma saudade que me fazia muito sofrer, mas aí eu entendi, tá, eu não vou me separar disso, porque isso aqui não vai embora nunca. Exato. Então eu vou ter que dar as mãos a essa saudade e assim, tá, o que é que ela me remete? Ela me remete ao céu. Então pronto, então sabe, é aprender a conviver com a saudade mais do que qualquer coisa. E ao mesmo tempo você vai se fortalecendo com todas as tábuas de salvação que você conseguir. E gera aquela vontade de alcançar o céu mais ainda para poder encontrá-lo na glória eterna. Com certeza. Né? Às vezes, quando a gente perde uma pessoa, a gente cria esse sentimento que é nós mesmos que criamos ele como se fosse uma despedida para sempre, mas não é. Sim. Se aquela pessoa, ou pelo menos você almeja que ela esteja no céu, a sua vontade deveria ser: eu vou buscar o céu a cada dia para que ao final da minha vida eu possa encontrá-la no céu. Perfeito. Então, o luto ele pode trazer essa parte de santificação para a nossa vida. Buscar a santidade a cada dia para encontrar aquela pessoa que eu tanto amei nessa vida, poder encontrá-la no céu. Exato, Então, exato. se tem uma pessoa que eu penso que ela está no céu e essa saudade dói tanto em mim, se eu pudesse ver ela hoje, eu não construiria tudo o que fosse possível para alcançá-la. Então, por que não santificar a minha vida a cada dia para no final dela eu ver essa pessoa no céu? Exatamente. Então, o luto ele pode servir de santificação para a sua vida, né? Perfeito, exatamente esse. É esse o sentimento, né? E aí tem uma outra coisa, que as pessoas que estão no luto, geralmente elas têm uma falsa ideia de que se elas retornam à vida delas, elas estão traindo a memória de quem se foi. Só que isso é mesmo falso, né? Eu sempre uso o seguinte raciocínio. No céu, a pessoa ela está em estado perfeito, certo? Então, o que é que alguém que te ama quer para você? Quer a tua felicidade. Então, ele não vai se entristecer porque você está voltando a viver, está seguindo em frente. É o contrário disso. Ele vai se alegrar. Então, nisso você também pode encontrar força. Várias pessoas me diziam assim: caramba, Rebeca, né? Como é que você consegue continuar? Como é que você não sente culpa? Muita coisa de culpa, assim. Mas eu sei que o que Mateus, né? Se ele pudesse me dizer, o que ele mais me diria é: mãe, fica bem que eu tô bem. Fica bem que eu tô bem, entende? Então, assim, a pessoa que tá no céu, ela não vai se entristecer, ela vai se alegrar se você segue tua vida. Eita, estamos chegando pertinho do final. E aí, minha gente, muita graça, né? Ô, meu Jesus, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam assistir esse testemunho. E comenta o nome do Mateus abaixo. Maravilhoso. Aqui, bota aí, Mateus, esqueça. Mateuzinho, Mateus do Sorriso. Rebeca, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz no final do podcast, e depois tem um outro bate-bola que o segundo vai fazer com você. Mas, assim, que é uma pergunta meio que existencial, definidora, entenda como você quiser, mas assim, depois de tudo que você passou, né? Tendo hoje ainda 4 filhos, né? O que é ser mãe para Rebeca Taide? É o caminho que Deus escolheu para mim, para que eu consiga chegar ao céu. Para isso eu vou precisar vivê-lo da melhor maneira possível, abraçando, né, as dores e alegrias do dia. Né? Então, eu sei que esse é o caminho que Deus escolheu para mim, para que eu consiga chegar ao céu. Então, eu preciso lutar nesse caminho todos os dias. Maravilha. Que lindo. E pra gente finalizar, já chegando ao final da entrevista, quero bater um segundo católico. Um segundo não, mas um segundo católico. Segundo não, tem eu vou segundo falar católico. e você falar a primeira coisa que vier à sua mente em um segundo. Ixi. Uma música. Acho que diante do que a gente está falando aqui, a música que o professor Vitor fez para Mateus. Um livro. Um livro que mudou minha vida a nível de crescimento humano foi um livro de Viktor Frankl. Qual o nome da Em música? Busca de Só para o Sentido. pessoal procurar depois aqui. Que foi feita por Mateus. Pequeno Mateus. Pequeno Mateus. Então procure Isso. de quem é. Professor Vitor Meirelles. Quem não conhece ele, vale a pena. Pronto. Maravilha. Um filme. O filme de São Felipe Neri. Assisti esses dias, sensacional. Um versículo da Bíblia. Pode ser um salmo? Fica à vontade. O salmo que me acompanhou todos os dias, principalmente quando eu entrava na UTI. O Senhor é meu pastor e nada me faltará em verdes prados. Um título mariano.
Eu me lembrei de outro versículo também muito Tá. importante para mim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Um título mariano, Ultimamente, Nossa Senhora do Sorriso, por causa de Mateus. por causa de Mateus, que era uma devoção de Santa Teresinha. Uhum. Um personagem bíblico. Tirando a Sagrada Família, para deixar mais fácil. São João Evangelista. Um santo. Alguns. Santa Teresinha sempre foi minha santa de devoção, ultimamente é a família dela toda. Então eu tô num amor por Santa Zélia e São Amém. Luís. Eu conheci recentemente Eu já tinha conhecido a primeira casa de Santa Teresinha, eu fui na peregrinação, agora conheci a segunda. Eu chorei o tempo todo que eu estava caminhando pela casa lá. Também é uma das minhas santas de devoção. E meu filho, Mateus. Com certeza. Um papa que marcou sua vida. Tá. O Papa João Paulo II marcou minha vida porque ele marcou minha conversão. Então, e a gente tem uma história pessoal com ele, assim, de um encontro que ele fez com uma pessoa da minha família, que marcou muito a gente também. Mas o Papa Bento XVI, ele tem um significado especial, inclusive ele conhece a história de Mateus. Sério? Pouco antes dele falecer, uma grande amiga minha teve a graça de Deus de ser escolhida pelo padre da sua paróquia que traduzia as obras de Bento para o Brasil. E aí ele esteve pessoalmente com o Papa Bento e ele escolheu 3 paroquianos, ela esteve e ele escolheu 3 paroquianos para irem com ele para Roma para ver as obras. E ela levou a carta minha para o Papa. Que maravilha. E o Papa me deu um aval, uma resposta de que ele tinha visto tudo, porque chegou uma carta na minha casa. O que foi muito incrível, porque assim, eu não mandei uma carta pelos correios e tinha meu endereço. Uhum. Eu escrevi a carta e eu disse, por via das dúvidas, eu vou botar meu endereço embaixo, vai que ele queira. E ele pegou, ou seja, ele leu a carta, no final ele viu meu endereço e ele mandou presentes para minha casa. E uma Bendito carta seja dizendo Deus. que tinha visto tudo. Bendito seja Deus. Se eu fosse escolher um, também seria o Papa Bento XVI. É o meu. Eu amo São João Paulo II, mas o Papa Bento XVI também é o Papa da minha vida. Um lugar que conheceu e marcou sua vida. Tá. Já conhece a Casa de Santa Teresinha, por falar nisso? Não conheço. Vamos programar não. isso aí. Nossa. Um lugar que conheceu e marcou sua vida. Deserto do Atacama. Marcou Uau. minha vida. Você não esperava. Por conta eu tenho uma coisa com a beleza, Aham, entende? Então, assim, lugares belos sempre me remetem a Deus. igualmente. E um lugar que gostaria de conhecer? A casa de Santa Teresinha. Pronto, já é providência aqui. Já é vamos marcar providência a viagem. gente, já. E aí? Com a avó já, né? Guga deu a dica aqui. E Essa aí, aí. Zinho? Rebeca, a gente quer muito agradecer a sua presença, né? Já vai ficar o convite para a gente marcar uma outra data Uma parte 2 aqui. para a gente porque tem muita aprofundar um história pouco aqui mais, pra ir. né? Sei que muita gente deve ter, com certeza, interesse em acessar, ter acesso aos teus conteúdos. Então, você fica à vontade para falar. Algumas pessoas podem entrar em contato com você, suas redes sociais, os cursos. Pode ficar à vontade. Pode falar direto para a câmera lá, fica à vontade. Então, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, né, no Instagram eu sempre estou fazendo lives, né? Tem um curso voltado para mulheres, chama A Casa. Por que A Casa? Porque foi o espaço que eu encontrei. Eu sempre fui alguém que reúne muito as pessoas à minha volta, né? E eu sempre gostei de falar, de pegar uma lição e daquela situação ali, tirar uma lição, na verdade. Então, eu quis fazer um grupo com mulheres em que eu pudesse partilhar de tudo aquilo que eu vivia e também de trazer coisas próprias para a realidade de mulher, né, de mãe, de esposa, né, de cristã. Dentro da casa, inclusive, todo dia 18, que é o dia da morte de Mateus, a gente se reúne para rezar o terço. Né? Então, assim, são várias coisas que acontecem em prol do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da via espiritual mesmo. Então, seriam os 2 grandes focos da casa. Então, quem quiser fazer parte, né, será Pelo um Instagram grande tem prazer. acesso? Pelo Instagram tem acesso. Qual é o Instagram? O @ Rebeca, com 2 Cs, rebeca.ataide. Maravilha. Rebeca.ataide. Rebeca, então, antes da gente encerrar, como eu dizendo, né? Agradecer demais por você ter topado aqui com a gente. Foi maravilhoso, riquíssimo. E já fica o convite para a gente marcar um outro momento, né? Será um prazer. E, assim, fique à vontade para, nessas considerações finais, deixar uma mensagem,
né? De repente é algo que a gente não tocou, mas que você entende que é importante frisar, que queria falar diretamente ao coração de quem está aqui acompanhando a gente nesse encerramento do EcclesiaCast de hoje. O que eu diria é, para quem está passando por uma situação de sofrimento, se agarra mesmo à tua fé. Eu lembro muito de uma frase de Viktor Frankl, que eu me apeguei quando eu estava entrando nesse processo de sofrimento, que ele dizia assim: Senhor, aconteça o que acontecer, que eu não perca a sanidade da minha alma. E eu pedia muito isso a Deus, para que eu conseguisse viver aquele sofrimento de pé, viver de fato como quem confia que eu posso não estar entendendo nada, né? Como São Padre Pio conta, né? O avesso do bordado. A criancinha que está ali olha para cima, vê sua mãe fazendo um bordado, olha para o verso do bordado e não entende nada, porque o verso do bordado ele pode ser confuso. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação difícil e pode não estar entendendo nada. Mas se eu tenho a confiança de que Deus sabe tudo, que Ele pode tudo e que Ele é sempre bom, eu não vou me assustar, eu vou ficar ali, porque do outro lado do bordado alguma coisa bonita está sendo feita. Eu só preciso viver aquilo ali da melhor forma, me abrir ao sofrimento e, de fato, ali eu vou encontrar muitas graças. Amém. Se você ficou até agora, digita aí: Deus sabe tudo, Deus pode tudo e é sempre bom. Para mostrar que você foi guerreiro com a gente aqui, ficou até o final no vídeo. Segundo, meu irmão, mais uma alegria, graças a Deus, mais um EcclesiaCast. Pessoal, então não se esquece, siga o canal, compartilhe para que mais pessoas conheçam a vida do Mateus, tá? E se inscreva, ative as notificações e é isso. Encerramos mais um episódio do EcclesiaCast, hoje com a Rebeca. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Valeu.